Olá pessoal, bem-vindos ao Eu Sou Educação. Hoje nós iremos conversar com a Tati, que ela é professora de creche aqui na rede municipal. Mas antes de começarmos a conversar com ela, não deixe de seguir as redes sociais da Secretaria de Educação, @educacalcj, clicar aqui no sininho para receber as nossas notificações. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram comentar, é só escrever aqui embaixo e nós iremos responder para vocês. Tati, muito bem-vinda. Tudo bom? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui na Secretaria de Educação gravando com você. Seja bem-vinda. Tati, vamos começar. Você já está na nossa rede aí faz um tempo. Primeiro você foi recreadora. Sim. E agora está nessa profissão que a gente pode dizer que é relativamente nova, né? Que é o cargo aí de professor de creche. Como que você vê a importância do trabalho com crianças de 0 a 2 anos? Eu acho fundamental a gente trabalhar com crianças pequenas, né, bem pequenas, e os bebês. É uma estrutura que se cria para as próximas fases da criança, né? E vindo desde o berçário, não tem como não valorizar lá na frente todo o trabalho que é feito dentro do berçário com os bebês pequenos. É muito importante a gente pensar que o desenvolvimento do bebê ele também vem de incentivos, de estímulos, e no berçário a gente trabalha muito com isso. Então, a partir do momento que a gente estrutura todo um berçário pensando lá na frente, os maiores beneficiados são as crianças, e isso é muito importante. Tá. Essa questão de estruturar um berçário que você está falando, como que a gente pode criar então um ambiente mais acolhedor para a criança, um ambiente que a gente consiga trabalhar melhor com as crianças, seja acolhedor tanto para o profissional quanto para a criança? Como que você vê o ambiente, aí, o espaço físico? Essa estrutura, a gente tem, né, o suporte da coordenadora pedagógica, da diretora, né, e nisso a gente faz os nossos planejamentos. Os planejamentos a gente tem que trabalhar baseado na BNCC, né, e nos campos de experiência. Então, os campos de experiência, ele proporciona a sensibilidade, porque a gente vai montar um clima acolhedor para esse bebê se sentir convidado a participar. Então, desde quando o bebê nasce, ele já tem os movimentos das mãozinhas, dos pezinhos, ele já começa a ter a percepção visual pequena, mas que vai se ampliando com o passar dos dias, né? E quando ele vai para o berçário e vê um ambiente acolhedor e convidativo, ele se sente seguro para participar daquilo. E isso, com constância, é o que vem as aprendizagens que você vai ver os resultados lá na frente. E é para ele mesmo, mas também é para a gente. Estruturar uma rotina com ele. A gente tem uma rotina. Então, tudo que a gente coloca dentro da sala para o bebê é feito dentro de uma rotina. Ele tem a rotina de cuidados e tem a rotina também com a visão de um olhar pedagógico. E aí, dentro disso, vai se construindo o conhecimento, a autonomia, a sensibilidade, assim, da gente poder cuidar da criança que tem mais dificuldade de participar, socialização. Então, é um contexto todo dentro de uma rotina bem organizada. Nessa rotina, quais são os principais materiais que você utiliza? A gente utiliza bastante caixa de papelão. Eu gosto muito. Cada professor tem um segmento, assim, que ele tem mais afinidade, né? Eu gosto muito de caixa de papelão, gosto de bolas coloridas de diversos tamanhos, gosto de garrafa PET, a gente faz chocalho, e no carnaval a gente até fez junto com eles o chocalho de garrafinha PET, e ficou super legal. Vocês fizeram um desfile. Exatamente, a gente fez e eles, nossa, a gente pensa, eles são muito pequenos, mas eles pegaram os grãozinhos, eles colocaram na garrafinha, eles fecharam, eles escolheram quais os grãos que eles queriam colocar dentro da garrafa. Então não tinha arroz negro, tinha milho, tinha feijão, tinha o arroz convencional, que geralmente está no pratinho que eles comem, e aí eles foram montando o chocalho deles. Então, assim, são materiais que eu gosto bastante. E os riscantes também, eu gosto muito de tinta. Eu acho que o material que eu mais gosto de trabalhar é com tinta. Tinta no papelão, tinta no plástico bolha, eu gosto bastante. A gente vê também a importância do trabalho de vocês junto com as berçaristas, que são auxiliares de serviço de educação infantil, né? Sim. Qual que é a importância desse trabalho em conjunto, o professor de creche com a berçarista? Então, o nosso trabalho de professor de creche é um trabalho em sistema de rodízio. Então, a gente não tem uma sala só para o professor. Fixa, né?
Aí as berçaristas têm as salas com as crianças, né? E a gente entra para poder dar esse complemento. Então, o trabalho junto com elas é fundamental. Eu não consigo dar uma proposta com tinta sozinha. Eu preciso das berçaristas me ajudando. Auxiliar. E elas são muito boas, elas são maravilhosas. A gente sempre fala, ó, essa semana vamos trabalhar tinta, papelão e vamos trabalhar na área externa, porque tá um dia bonito. Vamos. E aí a gente em conjunto ali, ou divide em 2 grupos quando tem muito, e aí dá super certo. Mas a parceria com as berçaristas é indispensável. Porque elas são as que têm o maior contato, assim, de vínculo com a criança. Então, pra gente fica muito mais fácil trabalhar se tiver em parceria, em equipe. Não tem como eu falar, vou pegar esse grupo e vou fazer um trabalho, porque não é só meu, é de uma equipe. É de uma equipe, isso mesmo. A questão, a gente sabe dos desafios aí de cada faixa etária. Sim. Nessa faixa etária, quais os principais desafios aí que você pensa de enfrentar, por exemplo, a questão de individualidade de cada criança, a questão de autonomia, cada Sim. criança está num ritmo diferente aí de evolução. Como que você trabalha essas... Então, no berçário 1, nós temos os bebezinhos que iniciam aos 4 meses, né? Então, a gente trabalha muito com diálogo, a gente trabalha muito com estímulos, sempre tocando as partes do corpo do bebê e conversando com ele. E aí, dentro disso, a gente consegue bastante resposta, porque eles são muito convidativos. As pessoas costumam falar assim, nossa, mas bebê, você faz o que com bebê? Dar aula para um bebê é uma novidade em Campos do Jordão, mas é válido e é muito importante. E eu sou, sim, professora de bebês. E dentro do berçário 1, o que mais você vai ter é uma conquista diária. Um dia ele começa a balbuciar, no outro ele começa a rolar, no outro ele começa a se arrastejar, no outro ele está engatinhando e em breve ele está andando. Então é muito importante a gente estar acompanhando essas fases e com um olhar de sensibilidade mesmo, registrando no caderno, para a gente poder saber como que foi a evolução desse berçário 1. Fora a questão de acompanhar essa fase também, que você vê umas evoluções, né? Por exemplo, se você vê o aluno andar, começar a falar, que são... É muito importante. Em 2019, quando eu entrei, eu vi um bebê que ele tinha um pouquinho de excesso de peso. E aí ele demorou mais para andar. E no dia que ele começou a andar, ele começou a andar na minha frente. Aí eu comecei a chorar, porque isso me emocionou. Tipo, e eu participei das fases dele, então para mim foi muito significativo. Então, no berçário 1, a gente acompanha muito essa parte, principalmente os marcos motores, né? No berçário 2, eles já estão mais ativos. E aí o que acontece? Começa a fase dos desafios. Eles começam a morder, porque eles querem marcar. Porque a fase oral, porque eles conheceram o quê? A boca deles como o contato com o peito da mãe, a boca deles, que eles começam a conhecer o corpinho, eles começam a pôr a mão na boca e tudo mais, e aí eles começam a se defender. Então o maior desafio que a gente tem dentro de um berçário 2 são as mordidas, é o comportamento de defesa que eles têm no momento, né? E os pais precisam entender isso também, né? Que faz parte da fase da criança, às vezes a criança chega mordida em casa, mas é a questão da evolução da criança. Sim, eles estão nessa fase mesmo. Exatamente, e vai ter 2 situações, ele vai poder morder como defesa e vai poder ser mordido. E a gente precisa muito da compreensão das famílias nesse momento, porque não é fácil mesmo. Mas é uma fase que é muito importante, porque no berçário 2 eles estão numa transição. Então eles começam a falar poucas palavras, daqui a pouco eles estão falando muitas palavras. Eu tenho crianças aqui no berçário 2 que já estão juntando frase. Então, assim, é uma conquista e um desenvolvimento muito interessante. É admirável, entendeu? E é muito importante para a sociedade entender que é, sim, muito importante ter um olhar pedagógico desde o berçário. Tem de cuidados e ter um olhar pedagógico. Porque a criança, ela é muito inteligente, ela consegue se desenvolver muito rápido. Então, é muito válido. E no maternal 1 já é uma conquista, assim, que eles já, como a gente fala, já são quase os formandos do berçário, né? Que logo eles vão para a pré-escola, né? Que já é o maternal 2. E eles já estão numa fase que eles já pegam num giz muito fácil, eles já conseguem entender explicações, sentar numa roda de conversa e você consegue dialogar com eles, o que eles fizeram em casa, como foi o final de semana. Deles, né? Eles contam do jeito deles. E a gente tem, né, como todas as faixas etárias, crianças que são um pouquinho mais desenvolvidas, outras que estão se desenvolvendo. Então, assim, tem criança que junta frase, tem criança que balbucia algumas palavras, fala errado, mas você entende. E é uma fase muito importante. Porque é a preparação para a pré-escola. Então, essa preparação a gente também tem que pensar qual que é a carta de intenção que a gente vai ter. O que a gente vai trabalhar para eles poderem se desenvolver, para eles chegarem menos imaturos no maternal 2, mais preparados, né, para os desafios que eles também vão ter lá. Então, o maternal 1 é a conquista, é o fechamento assim, do berçário. Ciclo, né? É o fechamento de ciclo. E é muito legal.
Como que você vê a importância aí de uma estrutura de trabalho organizada, aí, do trabalho com os materiais? Como que você vê essa importância? É indispensável essa estrutura, essa organização, porque o professor, ele dá uma penada, assim, para organizar tudo, porque a vida de professor é muito... A importância da rotina, né? É muito corrido, a gente fala assim, nossa, isso ficou para trás. Quando você vê duas coisas já ficaram para trás, e você tem que fazer logo para não virar uma bola de neve. Então, assim, organização, rotina é fundamental para a gente não se perder, para você ter começo, meio e fim. Porque senão você se perde. Então não existe eu acho que seja qualquer instituição, não existe sem organização e sem estrutura. E no início parece ser um bicho de 7 cabeças, mas depois acaba que com a organização e rotina, a gente também se acostuma. Você fala, não, preciso isso, não, isso aqui já passou, preciso fazer, porque isso era para ontem. E isso acaba, a gente vai se policiando e vai fazendo um trabalho melhor. E a questão do apoio dos pais? Porque os pais, a questão dos bebezinhos, assim, os pais têm aquele questão de ser o mimo deles, né? De ter, Sim. Então, o trabalho do professor, da instituição também, os pais ficam mais de olho em tudo que é feito por ser bebês. Sim. Então, qual a importância também da participação dos pais em relação a isso? É muito relevante a participação dos pais, porque eu penso assim, a criança vai estar condicionada a ficar dentro da escola o dia inteiro. É o maior tesouro da vida deles. Então a comunicação entre família e escola tem que ser muito nítida, muito certinha. A gente tem que, quando a gente recebe a criança na porta, a gente sempre fala pro pai bom dia, e a gente espera que seja um bom dia para eles e um bom dia para a criança. Quando eles pegam à tarde, a criança sai com um sorriso maravilhoso, e isso foi um bom dia. Só que isso também a gente tem a organização da mochila que vem do pai, a participação na reunião, quando a gente liga falando, olha, a criança está com febre, o pai atencioso fala, já estou indo buscar. As reuniões que a gente fala as regras da escola, os pais seguem, isso é muito importante. Ou um pai que vem até a escola perguntar sobre alguma coisa que ele tem dúvida, porque o pai tem que participar. E se ele tem alguma dúvida, o legal é ele ir até a escola para ele poder ter propriedade do que acontece dentro dela. Então a parceria da família com a escola não é ainda muito grande, ela poderia ser maior, muito maior. E isso a gente está conquistando aos poucos. Mas eu espero que seja maior. A diferença por exemplo, de um ensino fundamental ou Sim. algo do tipo, a criança ela já consegue contar para o pai como foi a rotina da escola. Sim. E nessa fase a criança não consegue contar, então o pai tem que procurar para saber como foi, o que aconteceu, quais atividades estão sendo feitas. E por isso é importante que o pai seja participativo, para ele ter essa liberdade de chegar até a porta da escola, seja bem-vindo, ele sentar e ele tirar as dúvidas dele. Assim como se a gente tiver alguma coisa para a gente poder ter que falar, a gente também tem essa liberdade de chamar a família e poder estar conversando com ela. A questão também, qual que é a importância que você vê da linguagem e comunicação nessa fase de idade? É fundamental em todos os momentos. O cargo do professor de creche, ele nas atribuições está que a gente ajuda nos cuidados. Então, quando eu dou comida para um bebê, eu vou conversando com esse bebê, eu vou falando sobre o que tem no pratinho dele, as cores dos alimentos que tem, se ele tem uma rejeição, se ele tem uma aceitação. Nos relatórios a gente coloca se a criança tem boa aceitação na alimentação, na rotina de sono, quando a gente faz um carinho no bebê que ele está para dormir, porque nessa fase a afetividade é carro-chefe. Você tem que ter muita afetividade para poder cuidar de bebês. Então, em todos os momentos, você tem um diálogo afetivo. Não só aquela, eu vou cuidar, eu vou fazer, mas o bebê, ele demanda isso. É acolhimento 100%. Eu vejo também que você faz bastante atividade aí diferenciada. Teve a despedida do verão que vocês fizeram, o carnaval, teve da Páscoa também, que eu fizeram aqui, circuito de Páscoa. E como que você vê a importância dessas atividades diferenciadas que você faz? Porque os vídeos que eu vi, assim, as crianças estão, por exemplo, aquela despedida do verão lá, eles estavam de óculos, de shortinho, tudo se divertindo com a água. Essa é a parte, assim, da minha profissão que eu mais gosto. Quando eu tenho uma ideia e eu tenho o apoio da gestão para poder colocar em prática, que eu tenho um apoio muito bom. Então, a gente estava brincando no parquinho com as crianças e estava muito quente, muito quente. As funcionárias estavam reclamando do calor, nós estava muito quente. E aí eu falei, nossa, essa temperatura tá ideal para a gente fazer uma despedida do verão, porque isso vai acabar. Aí as berçaristas falaram assim, eu topo. Aí eu topo também. Então eu vou estruturar, vou pôr no meu plano. Vou fazer um plano de aula para a gente poder brincar no parquinho e vamos se despedir do verão.
Aí a gente fez uma roda de conversa com as crianças, explicamos que a gente ia fazer a despedida do verão. Aí organizamos, mandamos bilhete, pedimos toda a estrutura de roupa para as crianças no dia, autorização para brincar com a água. E aí a gente montou nas tartarugas, né, que tem no parquinho, o ambiente com água e bolhas de sabão. E a mangueira. Porque a infância tem que ser significativa. E por conta da correria das famílias, às vezes as crianças não têm acesso a esses momentos bem assim, de extravasar mesmo, né? E aí a gente falou, vamos fazer. E aí a gente montou a despedida do verão, e aí eu ainda coloquei uma frase ainda do verão que para ler para eles, e aí a gente fez um piquenique antes de começar no parquinho, e aí a gente começou a brincar com a água, e foi muito, nossa, mas muito prazeroso. Teve criança que pegou a mangueira e começou a tomar água na mangueira, que isso é uma referência da casa dele. Então, assim, foi muito interessante, foi muito animado. É uma brincadeira, mas tem um direcionamento do que você vai fazer. A gente colocou as bolhas de sabão para ter a percepção visual, a gente colocou brinquedos para eles brincarem junto com a água e explorarem. Aí as crianças a gente colocou a água no escorregador, então eles desciam assim e faziam tibum, então foi muito divertido. E essa socialização também, porque daí eles iam um para a tartaruga, chamavam o outro, e aí daqui a pouco já passavam brincar na bolinha de sabão. E são memórias afetivas. Uhum. Eu já tive né, eu entrei na rede há muitos anos, e uma vez eu encontrei com uma criança que passou por mim, que eu cuidei, e eu perguntei pra ele, ele tá com 18 anos agora, e eu perguntei pra ele assim, você gostava da educação infantil? E ele falou assim, eu amava. Eu falei, você tem alguma memória negativa? Ele falou, não, só tenho memórias positivas, eu fui muito feliz naquela escola. Então é isso, é você fazer um trabalho que vai ser significativo, exatamente. Falando que esse tempo aí que você já está na rede, né? Faz desde 2008 que você está na rede. Sim. Qual é a diferença do trabalho aí na pré-escola, que você foi recreadora, para agora no berçário? Você vê alguma diferença significativa? Tem muita diferença. Tem diferença, mas eu acho que ambas as fases, elas se completam. Sim. Lá atrás não tinha o professor de berçário, né, quando eu era recreadora. Então as crianças chegavam pra gente um pouco mais imaturas, mais dependentes. Agora eu vejo assim que o trabalho do berçário ele pode ser crucial assim para uma chegada na pré-escola mais calma, mais tranquila, mais produtiva para a criança mesmo. Então eu vejo meu maternal 1, eu falo, meu, que lindo, eles se alimentam sozinhos, eles tentam trocar de roupa, eles põem o sapatinho deles com dificuldade, mas eles tentam, sabe? Meia, então você vê eles ganhando uma autonomia e estímulos mesmo, assim, que você fala, nossa, isso é lindo de se ver, e lá atrás eu não via isso nessa faixa etária, era um pouquinho mais pra frente. E aí eu vejo que os dois são muito diferentes, mas os dois sozinhos não andam, os dois se complementam. Se complementam. Tati, nosso tempo está acabando. Queria agradecer a sua participação aqui. Eu sei que tem muito mais coisa para falar. A gente deixa para uma próxima oportunidade. Pessoal, muito obrigado. Não deixe de seguir as redes sociais da Secretaria de Educação, @educacalcj. Clicar aqui no sininho para receber nossas notificações. Não sei se você quer dar alguma complementada, alguma coisa, falar. Não, eu só gostaria de agradecer e dizer para as famílias que participem, né, mais da vida das crianças na escola, que a parceria entre família e escola é muito importante, e espero que enquanto eu estiver na educação infantil, que eu faça um bom trabalho. Com certeza. Muito obrigado, até a próxima.